A heróica ousadia de Martinho Lutero. Capítulo 3. Implacável impulso no estudo. Continuação. Influxo da Escritura. Segundo, Lutero achava essencial que o preparo de sermões incluísse a leitura diligente da Bíblia. Entendia ele que, se quisesse pregar bem, teria de conhecer profundamente as Escrituras. Cada uma de suas exposições bíblicas refletia horas concentradas de leitura cuidadosa da palavra. Thomas Harold Patson observa que o seu amor pela Escritura fez de Lutero um grande pregador bíblico. O próprio Lutero tinha fome de conhecer mais as Escrituras, como alguém a quem por muito tempo tivesse sido negado o alimento necessário. E o historiador Jaroslav Pelikan diz: ele estava de tal maneira saturado pela linguagem e pelo pensamento da Bíblia, que muitas vezes a citava sem estar consciente disso. Em palavras simples, Lutero devorava o texto bíblico com voraz apetite. Continuamente, Lutero lutava com as palavras dos escritores bíblicos, refletindo sobre suas muitas horas gastas examinando as Escrituras. Ele disse: quando jovem, eu me familiarizei com a Bíblia. Ao lê-la vez após vez, passei a conhecer o caminho em meio a ela. Só depois disso é que consultei escritores de livros a respeito da Bíblia, mas finalmente tive de tirá-los todos de minha vista e lutar com a própria Bíblia. É melhor ver com os próprios olhos do que com os olhos de outros. Em outro lugar, ele escreveu: já há anos eu tenho lido a Bíblia inteira 2 vezes no ano. Se você imagina a Bíblia como uma poderosa árvore e cada palavrinha um pequeno galho, eu sacudi cada um desses galhos porque queria saber o que era e o que significava. Essa leitura implacável da Bíblia foi uma das principais ocupações de sua vida. Lutero sabia que os pregadores seriam tentados a evitar a Escritura, procurando os comentários, mas asseverou que a Escritura tem de ser a leitura principal. Acautelou: a Bíblia estará enterrada sob uma massa de literatura a respeito da Bíblia, negligenciando o próprio texto. Lutero consultava muitos comentários, mas jamais negligenciou a leitura diligente da Escritura. Lutero temia que até mesmo a leitura dos pais da Igreja pudesse substituir a verdadeira leitura da Bíblia. A leitura dos santos, os pais, deverá ser só por curto tempo, para que, por meio deles, sejamos conduzidos às Escrituras. O perigo, dizia ele, é que um homem gaste tanto tempo lendo os pais que nunca chegue a ler as Escrituras. Lutero ainda afirmava: somos como homens que sempre estudam os sinaleiros e nunca viajam pela estrada. Os queridos pais que desejam que, por seus escritos, fôssemos conduzidos às Escrituras, mas nós os empregamos para nos afastar das Escrituras. Para Lutero, tinha de haver um influxo total das Escrituras antes que pudesse haver um transbordar da verdade bíblica na pregação. Ele testemunhou a negligência da leitura bíblica pessoal da parte de muitos no ministério. E Lutero lamentou: alguns pastores e pregadores são preguiçosos e não servem para nada. Dependem de livros para conseguir produzir um sermão. Não oram, não estudam, não leem, não examinam as Escrituras. Não são nada senão papagaios e gralhas que aprenderam a repetir sem entendimento. Desprezar a leitura pessoal do texto bíblico, Lutero cria, era ser subdesenvolvido no púlpito. Considerava sua obrigação labutar diariamente na Bíblia. Quanto a isso, Lutero declarou: somente a Escritura é nossa vinha, em que todos devemos lutar e laborar. Os pregadores não devem nunca se desviar para outros campos, porém manter-se imersos na Escritura. Ele disse: o chamado é vigiar, estudar, estar atento para a leitura. Isso, ele sentia, era o primeiro dever do pregador. Lutero via o poder da pregação como ligado diretamente ao compromisso do pregador com a palavra de Deus. O melhor pregador é aquele que melhor conhece a Bíblia.
que aguarda não só na memória, como também na mente, que entende seu verdadeiro significado e o trata com efetividade. Noutras palavras, um conhecimento profundo do texto prepara o homem para se tornar grande força no púlpito. Disse ele: aquele que conhece bem o texto da Escritura é teólogo distinto. Essa saturação bíblica era característica de Lutero e impactou profundamente os seus sermões.